nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pelo Teu poder que opera eficazmente, Pai, em cada um que está aqui conectado agora, na sua casa e aqui presente nessa igreja. Derrama o Teu poder sobre nós, fortalece-nos, ensina-nos, abre a nossa visão espiritual. Concede na Tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Concede no Seu favor. Vá de encontro, Pai, à nossa necessidade, conforme o conselho da Sua vontade. Oh, Senhor, te agradecemos no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Glória a Deus. Palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, discípulo dele, né? Não dele, mas dos, né? Da época dos que foram enviados para a incircuncisão. Então Paulo começa dizendo o seguinte: conjuro-te. O que é conjuro-te? É insisto, eu insisto, sabe? Eu te conclamo, eu suplico a você, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus. Veja só, ele diz assim: Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, eu suplico, primeira coisa, eu estou pedindo para você, Timóteo, perante Deus e Jesus, o nosso Deus, que vai julgar vivos e mortos, quando Ele manifestar, de acordo com Ele, com a sua manifestação, de acordo com o próprio Deus, de acordo com a sua maneira, e com o seu reino. Veja, a palavra de Deus diz que Deus é Pai, mas Ele também é juiz. E que um dia tudo vai finalizar. A morte não é o fim. A morte do corpo. Porque poderá haver uma morte espiritual. A Bíblia diz que nós seremos eternos. E nós podemos escolher aonde nós passaremos a eternidade. No céu ou no inferno. É você que escolhe, não é Deus. Paulo diz o seguinte: olha, eu estou insistindo com você, Timóteo, para você pregar, para você ser servo de Deus, para você cumprir o chamado que Deus te deu. Perante o próprio Deus eu estou dizendo, porque Ele vai julgar. Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até aquelas que estão escondidas, sejam elas boas ou más. Uma coisa que eu aprendi desde jovem é que não se esconde nada de Deus, nem no seu coração. Não existe forma de se esconder nada de Deus. Ele conhece a sua profundeza, até aquilo que você não sabe, Ele sabe.
Às vezes, a gente acha que é uma coisa, depois vai ver outra, né? Mas Deus já sabia. Deus já sabia. Deus nos ama. Ele é o nosso Pai. Mas Ele tem um propósito para nós. Você não caiu de paraquedas no mundo. Você não escolheu nascer. Mas você nasceu. Mas você pode escolher para onde quer passar a sua eternidade. Sabe? Uma coisa é certa, que haverá um julgamento. E Deus vai julgar até aquilo que a gente pensa. Diante do tribunal de Cristo, não haverá nada do que você fez ou pensou, que agiu, que não seja transposto na sua presença. Porque a Bíblia diz que Deus é justo. E Ele há de retribuir cada um segundo as suas obras. Veja, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, não são? As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você vai dizer assim, mas eu não sou perfeito. Eu sei disso, e Deus também sabe. Mas a obra redentora de Jesus, ela contempla você da forma que você é. Por isso que precisava ser Jesus, porque ninguém ia conseguir cumprir a lei. A Bíblia diz que, Paulo fala em Romanos, que a lei estava enferma pela carne, porque ela tinha uma função de purificar, mas ela não purificou, porque ninguém conseguia cumprir. A lei diz, réu de uma lei, réu de todas. Jesus cumpriu todas. E Ele pagou o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. É por isso que quando você se arrepende, pede perdão, Deus perdoa você e limpa você. Se você morrer com Cristo, ainda com defeito, tiver a sua vida em santidade, você vai para o céu. E você vai falar assim, o que eu vou fazer diante do tribunal de Deus? Porque todos estaremos um dia diante do tribunal de Deus. Ninguém vai escapar. Aqueles que morreram sem Cristo, para o julgamento e perdição eterna, para o lago de fogo. E aqueles que morreram em Cristo, para receber o prêmio. E eu vou receber. Você vai? O prêmio. É maravilhoso, galardão, sabe? Quanto mais vida você salvar, mais galardão você vai ter. Lá passarão as obras pela prova do fogo, sabe? A Bíblia diz. Sabe como é que é a prova do fogo? As obras são assim, prata, ouro, acho que madeira e palha, se não me engano. É isso aí. Sabe como é que é a prova do fogo? Taca fogo em tudo. O que sobrar é bonificado. O que desaparecer não serve para nada. Quando você ganha uma vida para Jesus, essa obra é ouro. Pode pôr fogo quanto quiser, que nunca vai acabar. É por isso que Paulo fala, olha, Timóteo, meu amado Timóteo, eu insisto com você, prega a palavra. Eu estou insistindo diante de Deus que vai trazer o julgamento de todas as coisas, está dizendo para ele. Mas prega a palavra insta. Insta é insista. Seja insistente. Sabe? Prega a palavra. Prega a palavra. 2 Timóteo 2,15 diz, Deus fala. Deus não. É Deus, mas é o apóstolo Paulo que fala. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro do que não tem do que se envergonhar, né? E que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure é você, queira
se empenhe em apresentar-se diante de Deus como um obreiro. Sabe o que é obreiro? Que faz a obra. Como obreiro aprovado. Aprovado significa que você passou por uma prova, por um teste, e não foi desqualificado, foi aprovado. Você é obreiro. Obreiro aprovado é obreiro mesmo. Obreiro desaprovado não é nada. Né? Obreiro aprovado é obreiro. Desaprovado não é nada. Então procure ser uma pessoa aprovada diante de Deus. Para você ser aprovado, o que você precisa saber? Precisa ter um comportamento do que não tem do que se envergonhar. Tem um comportamento do que não tem do que se envergonhar, não é? Não tem do que passar vergonha. Ou seja, se a sua vida, as suas atitudes, as suas ações forem apresentadas a você, qualquer um, você não tem vergonha. Pelo contrário, tem orgulho. Né? Orgulho. Não no sentido literal da palavra de ser orgulhoso, mas sim, né, de ficar, né, honrado pela própria atitude. Isso é um homem que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Há muitas pessoas, a gente vê muito isso em rede social, né? Que a gente olha na rede social, a gente morre de vergonha. Morre de vergonha. Outro dia eu vi um Instagram em que a pessoa estava, vamos dizer assim, seminua. Aí você ia passando na rede social, de repente ela aparece de novo lá embaixo, com a Bíblia pregando a palavra. E aí você continua passando. Eu nem parei para ouvir aquilo lá. Nem dá para ouvir. E aí você vai passando. De repente ela aparece nua de novo, seminua de novo. Eu falei, mas pera lá. Quem que dá crédito? Uma pessoa não sabe se portar. A pessoa não tem o mínimo de decência. Jesus falou assim, ó, ai daqueles que fizeram tropeçar um dos meus pequeninos. É melhor amarrar uma corda com um peso numa pedra e jogar no fundo do mar. É melhor. A punição é menor para aquele que faz alguém tropeçar. Imagina uma mulher numa rede social seminua. O que ela faz com os outros? O que ela faz com os homens? Induz eles a pecar. Aí, numa postagem induz o homem a pecar, na outra ela quer falar da palavra de Deus para os outros. Meu irmão, na minha visão, isso é um deboche. É um deboche. Por isso que Paulo fala, procure se apresentar como um obreiro do que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra de Deus, ou seja, sabe falar a palavra, conhece a palavra. A rede social é um espelho da sua vida, né? Os peritos fazem muito isso, eu sou perito também. Às vezes o cara chega e fala um monte de coisa, você entra na rede social dele, olha, ele está com gesso na perna, andando, e você olha ele no dia anterior, em cima do palco, dançando e pulando. É muito comum isso, você vê. Porque a rede social é um retrato da sua vida. Você que é um obreiro de Deus, tem que tomar cuidado com a roupa que você usa. Você induz os outros a pecar e depois acha que fica por isso mesmo? Você acha que Deus não vê isso? Você acha? Por acaso? Você que induz os outros a pecar, pensa que fica por isso mesmo? Pensa que Deus não cobra isso de você? Nós que somos cristãos, temos que ter orgulho do nosso comportamento, porque você é observado por todos. Sabe, segunda-feira,
o nosso irmão Diego, mora lá em Brasília, ele tem um grupo familiar. E ele me disse que há muito tempo prega por um médico amigo dele, que é ateu, não acredita em Deus. E eu dizia para ele assim, olha, eu sou da razão. Eu não acredito nada naquilo que não seja ciência. Então ele convive com ele há muito tempo e eu falo para ele, vamos na minha casa, vamos aprender a palavra de Deus. Eu quero ensinar uma coisa legal para você e tal. Pois quinta-feira passada ele foi. Resolveu ir. Ouviu a palavra. Quietinho. Ouviu. No final do estudo, orou, o Diego orou para ele e falou assim, e aí? O que você achou? Ele falou, eu achei que você prega o que você vive. Que é isso que você falou, é o jeito que você vive lá no hospital. O Diego falou assim, fiquei surpreso de falar isso. Ele observa como eu sou. Porque as pessoas observam como você se porta. Você tem que ser o exemplo de Jesus. Quando você está na rua, quando você está no seu trabalho, quando você se veste, quando você pega o celular e aponta para ti, você tem que lembrar o seguinte, será que Jesus está feliz do que eu vou mostrar? Será que o que eu mostro, do que eu falo, condiz com a posição de um obreiro aprovado? Condiz? Você maneja bem a palavra de Deus? Maneja bem a palavra de Deus? Ai, pastor, mas eu não sei muito da Bíblia. Conversa, sabe muito sim. Você estuda aqui e sabe muito. Se eu começar a perguntar um monte de coisa, todo mundo sabe. Só a oração diária dá um ganho de conhecimento da Bíblia fenomenal. Só a oração diária, que vocês fazem todo dia, não é? Agora, com os estudos dos grupos familiares que vocês aprendem, vocês sabem muito a palavra. Vocês podem até não saber onde está, mas você sabe a palavra. Porque Pedro também não sabia onde estava nada. Ele era pescador, nem sabia ler. Ele ouvia o que Jesus falava. Ele sabia o que era o que Deus falava. Então ele falava para os outros o que Jesus falava. E funcionava, que foi o maior apóstolo de Jesus. Então, se você sabe o que a palavra de Deus faz, o que a palavra de Deus fala, o que Deus fala para você, não precisa saber onde está na Bíblia. Porque só de saber o que Jesus diz é suficiente para se viver e para ser salvo. Eu gosto de saber onde está. Apesar de eu não saber tudo. Porque quando eu quero ensinar, eu quero mostrar. Está em tal lugar, abre ali que está assim. Entendeu, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Porque na sequência Paulo fala assim, prega a palavra. Insistentemente, prega a palavra. Sabe o que é pregar a palavra, meu irmão? Pregar é falar o evangelho, é falar o que Jesus diz, é falar os versículos bíblicos. Se você quer colher salvação, você fala versículos de salvação, não é versículos de cura. Versículos de cura você fala quando você quer colher cura. É assim que funciona. Sabe? E se você é um obreiro aprovado, você tem poder de Deus. Em 1 Pedro 4,11, a Bíblia diz, Pedro fala assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Ou seja, faça na força que você tem. Ensina na palavra que você conhece. Um pouquinho assim que você conhece, você transforma muita coisa. Sabia disso? Você sabia disso, irmão? Não. Sabia disso, irmão? Glória a Deus ou não? Olha, domingo uma irmã ficou curada. Sabe como? Eu perguntei para ela assim, irmão, o que você tem? O que você veio aqui? Por quê? Ela falou, eu tenho dor nisso, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu falei assim para ela, e agora? Ela olhou, não tem mais nada. Eu falei para ela, e agora? Você já viu oração que fala, e agora?
Já viu oração? O que fez a diferença? O que é que fez a diferença, irmã? Irmãos, poder de Deus que você tem. Quando você vive em santidade, quando você lê a Bíblia, quando você ora, ainda que você saiba só um pouquinho, você tem poder. E o poder faz toda a diferença. Sabe, você serve na força que Deus te deu. Você prega na palavra que Deus te deu. Você não precisa saber a Bíblia toda para pregar, para ver o sobrenatural de Deus acontecer. Sabe, esse mesmo irmão nosso, chamado Diego, quando ele era novo, ele estava operando no centro cirúrgico, o enfermeiro-chefe falou para ele assim: ô Diego, é um irmão bem fortão, sabe? Ele está convertido, está lá na igreja nossa, glória a Deus, ele é porteiro. Porteiro não, ele serve na porta. Que ele vai pregar também, que eu já falei para ele. Mas é muito comum ver ele na porta, porque ele é uma pessoa que desempenha muito bem essa função. Ele é um pouquinho forte. E ele estava com muita dor no joelho. E estava assim, com dor no joelho. Aí o Diego foi trabalhar para operar e falou assim: Diego, passa um remédio para mim aí, que estou com dor no joelho, não melhora. Ele falou: vem aqui na sala, aqui onde a gente, no vestiário, onde se troca. Ele falou: vou orar para você. Meu remédio é oração. Você crê que Deus te cura? Creio. Pôs a mão no joelho dele, orou, e ele ficou curado instantaneamente. Aí ele ficou tão empolgado, pegou a mão do Diego, pôs a mão na barriga dele e falou assim: então ora agora para me emagrecer. Ele falou: eu não vou orar nada, você toma vergonha nessa cara sua e para de comer, você está comendo demais. Você quer comer que nem doido e quer que eu ore, agora quer que Deus faça milagre, você trata de fechar a boca e tomar vergonha. Porque ele foi empolgado, ele viu a unção de Deus. O que o Diego sabia naquela época? Quase nada. Mas ele tinha poder. Você sabe muito, irmão. Você sabe muito, você tem poder. Você só precisa exercer a função de um obreiro aprovado. É só exercer. Sabe? Pregar de acordo com a palavra. Falar aquilo que você sabe. Ser oportuno ou inoportuno, Paulo está dizendo o seguinte: o Espírito Santo te mostra a hora, mas há momentos que as pessoas não te ouvem. Há momentos que as pessoas às vezes não te ouvem. E você também não pode se preocupar de ser zombado, desvalorizado, gozado, sei lá. Não dá bola para isso não. Né? Porque em 2 Timóteo 2,25 diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Quando você ensina, quando você prega com mansidão, Deus liberta as pessoas. Muitas pessoas não te ouvem porque a mente é presa. Você tem que procurar as oportunidades. Hoje estava trabalhando, sentado, escrevendo, pedindo uma cirurgia com uma senhora. Eu não sei por que cargas d'água. Ela me vira e fala assim: eu lembrei. Fazia tempo que ela não aparecia. Eu tinha pedido uma cirurgia para ela, ela não voltou, e daí eu falei para ela: faz tempo que a senhora não vem, né? Ela falou: também. Passei por uma depressão terrível. Eu falei: melhorou? Ela falou: muito pouco, mas eu estou deprimida ainda. Eu falei: então não passou. Não. Eu continuei escrevendo, não sei porque. Aí eu já não lembro agora o que aconteceu, que ela entrou e me disse qualquer coisa assim que: mas eu vou pedir para Deus me livrar disso. Estou tomando 3 remédios, sei lá, não passa aí. Eu olhei para ela assim, eu parei e daí veio a Luizinha, né? Puxou o gancho que eu precisava. Eu falei assim: minha senhora, sabe o que acontece? É porque a senhora não tem Jesus. Porque se Jesus entrar aí, não sobe espaço para depressão, ela tem que sair. Porque Jesus ocupa tudo, é espaçoso.
Ele ocupa tudo. A depressão sai, ela não fica, não tem jeito dela ficar. Ela olhou para mim assim, bem que meu filho falou. Eu sou de uma religião X, ela falou assim para mim. Mas meu filho, ele vai na igreja evangélica, que está um lugar lá, e ele me disse isso. Mãe, a senhora está assim porque a senhora não conhece Jesus. Eu falei, ele tem razão. Ele falou, bem que o meu primo falou. O meu primo é pastor da igreja lá em Santos. E ele me disse assim, você não teve um encontro com Jesus. O dia que você tiver, você acaba tudo, sua vida melhora muito. Eu falei, e ele tem razão. E é verdade. Eu falei, se Jesus entrar no seu coração, não sobe espaço para depressão. Não tem lugar para ela tem que sair. Você não já pediu para Deus? Ela falou, já. Ele falou, te escutou? Te respondeu, né? Ele falou, não. Eu falei, olha que eu costumo pedir, eu costumo me ouvir e me responder. Aí eu perguntei assim para ela, será que Deus gosta mais de mim do que da senhora? Ela falou, claro que não. Eu falei, então por que ele me responde e a senhora não respondeu? Ela olhou para mim e falou, não sei. Eu falei, eu sei. É porque às vezes a senhora não faz as coisas do jeito que ele falou. Está procurando às vezes Jesus num lugar onde ele não está. Mas eu vou... Ele é meu Jesus, eu vou dar ele para a senhora quer? Ela falou, eu quero. Agora, eu acho que até apavorou assim, né? Só dei a mão para ela e fiz uma oração simples de receber Jesus, sabe? Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu Te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Vem morar no meu coração. Vem ser Senhor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Traz a mim tranquilidade e paz. Eu quero ser sua amiga, sua filha. Foi isso que eu falei com ela. E eu soltei a mão dela. Quando eu soltei, essa mulher não parava de rir. E ria, e ria, e ria. Eu ainda perguntei para ela, a senhora sarou? Eu falei, eu não sei, não tem mais tristeza não. E ria sem parar. Mas dava gargalhada. Eu falei, o que a senhora está sentindo? Eu falei, estou sentindo uma coisa boa aqui, uma alegria. Eu já rapidamente passei a mão no telefone do pastor Reinaldo. Falei, pastor, vem cá, eu preciso de um grupo familiar para essa senhora. Ela falou, anota aí que eu vou. Anota aí que eu vou. Eu vou sair lá de onde eu estou e eu vou vir aqui. Ela falou assim, vou trocar de religião. Eu falei, não, religião não salva ninguém. Eu estou falando para a senhora de Jesus. Da pessoa o Filho do Deus vivo. Estou te falando daquele que é real, não é religião. Religião não salva ninguém. Eu quero que a senhora convive com Ele. A senhora pode vir conosco, que nós vamos ensinar você como é que você vive com Ele. Mas religião não salva as pessoas. Jesus salva. Jesus é que morreu. É Ele que ama a gente. É Ele que te deu alegria. É Ele que te deu vida. Mas eu não precisei orar para ela ficar curada. A hora que ela recebeu Jesus, a depressão sumiu. Trabalhando. Você tem que estar atento. Porque eu falo, Senhor, dá a oportunidade para eu ser uma bênção para os outros. Sabe o que faz basicamente um pastor, meu irmão? Sabe o que faz basicamente um pastor? Vive para ajudar os outros, sem ganhar nenhum dinheiro em troca. Mas geralmente Deus abençoa muita gente. É Deus que abençoa. Deus vai lá no serviço da gente e injeta dinheiro, injeta serviço e abençoa lá, abençoa a casa. É Deus que faz, que Ele fica feliz com a gente. E Ele é muito bom. Não que a gente merece, não merece nada, mas Ele é bom e quer dar, aí Ele abençoa a gente. Mas qual é a vida do obreiro de Deus? Você tem que viver pensando em abençoar os outros, em salvar os outros, e aproveitar a oportunidade, irmão, e pregar para os outros. Dar para as pessoas aquilo que você tem. Você não está feliz aqui? Quem está feliz? Você se arrependeu de estar aqui hoje? Tem alguém aqui arrependido de estar aqui hoje? Você recebeu algum dinheiro para vir aqui hoje? Você veio por quê? Por quê? Você ama Jesus, aleluia. Não porque Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. E Ele dá muita coisa.
Lembra que eu ensinei para você? Quando Deus te dá uma direção, Ele também te dá a provisão de tudo. Lembra disso? É só você seguir Ele. O resto vem tudo atrás de você te buscando. Então você precisa pregar, meu irmão. Precisa abrir a boca, falar. O poder de Deus aparece na hora que você precisa. A hora que você precisa, o poder de Deus aparece. E Ele toca nas pessoas. Elas começam a chorar, elas transformam. Olha, uma experiência muito boa que eu vou dizer para vocês. Todas as vezes que eu falo de Jesus para as pessoas, que eu falo do amor de Jesus, do sacrifício dele na cruz do Calvário, as pessoas choram, inclusive a gente. Sabe por quê? Chora. Porque o amor de Deus inunda o coração delas e quando Deus entra, a gente se sente muito bem e tem vontade de chorar, de alegria. Chora de alegria. Paulo fala mais. Prega a palavra, seja oportuna, não. Corrige. Corrige o que é? Conserta, endireita, fala dos erros. Aponta o erro. Corrigir é apontar o erro e dar a direção para consertar. Não é só. Porque só apontar o erro dos outros é criticar. Apontar o erro e mostrar o caminho é corrigir. E ele fala mais. Repreende. Sabe o que é repreender, irmão? Admoestar, advertir. Fala, esse tipo de vida vai levar para o inferno. Você não mudar, vai para o inferno. Há pessoas que defendem ideais que são satânicos. Se você não tirar isso do seu coração, vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno. No seu coração só pode ter os princípios de Deus. Não os princípios do mundo. Os de Deus. Se tem lá coisa que não é de Deus, arranca fora. Isso é repreender. Sabe? Exorta. Exortar é dar estímulo, estimula os irmãos. Mas ele fala assim, exorta com toda longanimidade, ou seja, com paciência, com longo ânimo, né? E na doutrina, ou seja, estimula a pessoa dentro da palavra de Deus a exercer a função, a se santificar, a estimular ela a viver a vida verdadeira com Cristo, que o poder de Deus aparece. Olha, eu não quero falar de Jesus sem ter o poder de Deus. Não vai passar de um ritual. Ritual não muda a vida de ninguém. O poder de Deus muda. Ficar simplesmente ensinando as coisas sem ter fruto nenhum, o que adianta isso, irmão? Não adianta. O que adianta é o poder de Deus, Ele que transforma, Ele que toca você. Ele que faz coisas sobrenaturais. E você tem isso. Você sabia que o poder de Deus, a unção ministerial que nós temos, ela desce para você quando você vive em santidade? Sabia disso? Sabia quando você resolve pregar a palavra? Que você abre a boca, o poder de Deus, do ministério, ele desce por você para alcançar os outros? Sabia disso? Não? Não é você sozinho na sua força. Não. Você está debaixo de envio. Eu vim aqui pregar debaixo de envio. Deus me deu unção? Me deu, mas eu uso a unção do ministério. É muito mais fácil. É muito melhor. A cobertura da autoridade, ela vem das intercessões. A igreja não tem intercessão? Não temos os grupos dos pastores que nós intercedemos, nós oramos, tudo. A autoridade é ministerial, é muito mais fácil do que a unção pessoal de você. E você tem um exército por trás. Abre a boca, irmão, fala para as pessoas, ensina elas. Olha, você vê a pessoa sofrendo, às vezes eu olho, eu falo assim, rapaz, se eu falar, essa mulher hoje, ela falava para mim, eu olhava para ela e falava assim, rapaz, se eu botar a mão na cabeça dessa mulher, ela vai começar a rir. E eu pensava isso. Mas eu só orei para ela receber Jesus e Deus já fez a obra completa. Do jeitinho que eu falei, aconteceu. Falei, a hora que Jesus entrar aí, não vai sobrar espaço para depressão, ela vai sair. Ela não tem jeito, e foi do jeitinho que eu falei, da forma que eu falei, aconteceu. Deus te deu esse poder. Você faz a diferença. Você pensa que não? Você está trabalhando, entra no ambiente, você faz a diferença. Muitas vezes você não vê, mas você faz. As pessoas veem. Sabe?
Às vezes a gente está acostumado e nem para pensar. Mas os outros vêm. Você, de vez em quando, as pessoas não chegam e falam assim para você: nossa, eu sinto tão bem perto de você. Quem já ouviu isso? Sabe o que sente bem perto de você? É a unção de Deus, exala como um perfume. Mas você tem que ser fiel, tem que ser firme. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Ou seja, o tempo já chegou. Tem muita gente que não tolera a palavra de Deus. Tem pessoas que levantaram para querer destruir os princípios cristãos. Não tolera, né? Ou seja, algumas vão se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça, ou seja, segundo a sua vontade, como sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, há pessoas que não procuram a verdade do Evangelho. Eles vão atrás de alguém que endossa a ideia deles. Há pessoas... Tem muito cristão que vai numa igreja, depois vai na outra, depois vai na outra. Ele está procurando algum lugar que afirma o que ele pensa, que aprova a forma dele de viver, mas ele não vai achar, não. Porque a igreja a gente vem para aprender, né? E para obedecer. Mas hoje existem muitas pessoas assim, que estão tentando adaptar o Evangelho, mas não tem santidade. Aí você adapta o Evangelho, quebra os princípios de Deus, não tem poder, fica um negócio ritualístico. Chega lá, entra na igreja. Eu já entrei em igreja, irmão, assim. Você entra, sai pior do que entrou. Aí fala: não, eu não volto nessa igreja mais não. Porque não tem poder de Deus. E o poder vem pela santidade, o poder vem por manter o princípio, por ter o coração reto diante de Deus. Você não vê muito a manifestação do poder de Deus aqui? Não vê? Se começar a mudar o princípio de Deus, o poder acaba. Quiser adaptar o Evangelho aos modelos do mundo, vai acabar. Porque Deus não aprova. E quando Deus não aprova, Ele não põe poder. Ele tira o poder. Então a gente tem que estar sempre, como o último versículo diz, ser sóbrio em todas as coisas. Por quê? Seja atento, esteja atento, sabe? Faça o trabalho proposto por Deus, que Ele está dizendo. Suporta a aflição, ou seja, não dá bola pelo sofrimento. Às vezes você passa por aflição. Mas faz o trabalho de evangelista. Cumpre o seu ministério. Faça o trabalho de evangelista, irmão. Não importa se as pessoas riem, não importa. Peça a direção do Espírito de Deus. Você vai perceber que você vai falar, elas vão ouvir você. Quando você tem poder, irmão, você abre a boca, o Espírito de Deus faz elas prestarem atenção em você. E toca no coração delas. Elas ficam tocadas. As pessoas ficam tocadas. Você foi chamado para isso, meu irmão. Quem são os maiores pregadores da igreja? Você sabe? Eu quero que vocês fiquem de pé. Quem são os maiores pregadores da igreja, irmãos? Quem? É nada, é os novos convertidos. Eles conhecem Jesus, fica que nem doido. Ai, descobriu uma coisa que é maravilhosa, sai contando para todo mundo. A gente vai ficando mais velho, né? Você começa a querer pregar e ter fruto, né? Eu fico muito triste quando eu oro para alguém e fica curado. Toca lá, gente. Eu oro para alguém e fica curado. Deus transforma, Deus muda a vida, Deus faz um monte de coisa. Depois aquela pessoa abandona tudo e vai para o mundo. Eu fico triste de ver isso. Então você fala: Senhor, eu quero pregar para as pessoas, mas eu quero que elas fiquem aqui comigo, porque só pregar para voltar para o mundo e para o inferno eu não quero. Mas Jesus fala ao contrário. Prega para todo mundo, abre a boca, porque se a pessoa não quiser, a escolha não é sua, é dela. Não é verdade? Agora, os novos convertidos, não. Eles saem falando para todo mundo. É por isso que é uma bênção. Primeiro amor de Jesus, né? Se você não fica feliz com isso? Hoje eu fiquei tão feliz. Eu falei: glória a Deus, uma vida eu ganhei. Mais uma.
Se nós ganhássemos uma vida, aqui ganhasse uma vida por ano para Jesus, por ano. Essa igreja não tinha lugar, 2, 3 anos não tinha lugar, não tinha que alugar outra igreja. Tinha que fazer 2, 3 cultos por dia. Então nesta noite, meu irmão, eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você nesta noite reflita. Será que eu estou agindo como um evangelista? Eu estou falando de Jesus para as pessoas? Irmão, para você pregar e ter resultado, você precisa querer. O seu coração precisa estar voltado para isso. Senão nada acontece. Você tem que pôr visão. Falar, eu vou ajudar alguém. Eu vou abençoar uma pessoa. Eu vou livrar uma pessoa do mal, do diabo. Senão você não salva ninguém. Senão você não ganha as pessoas. Se você levantar todos os dias, simplesmente pensar no trabalho, nas obrigações, você não ganha pessoas para Jesus. Mas se você pensar, acordar de manhã, falar, não, eu quero ser um servo de Jesus. Senhor, eu quero ser uma bênção para alguém hoje. Então, o Espírito de Deus vai mandar pessoas para você falar. Não só falar, mas vai mandar pessoas para você demonstrar o Espírito e o poder de Deus. E elas vão ser transformadas, curadas, tocadas na sua frente. Você vai ficar feliz de ver. E o poder de Deus toca nelas e transforma elas. E toca em você também mais do que nelas. E você fica mais cheio do que elas. Isso dá um ânimo danado na gente. Sabe, não tem uma coisa mais animadora do que o poder de Deus. Você fica animado para tudo, você quer fazer tudo, você quer, sabe, te enche de força para vencer, para pensar, para raciocinar, para desenvolver, para trabalhar, para fazer tudo. Porque o poder de Deus, ele é produtivo. O poder de Deus, ele induz a prosperidade, ele induz a salvação, ele induz tudo o que você precisa. Um pouquinho assim de poder de Deus por dia, você fica um leão para trabalhar. E se você não desejar isso, você, apesar de estar aqui, apesar de ser servo de Deus, você não vai viver. Mas se você desejar, eu lhe garanto que Deus vai fazer coisas grandiosas para você. É uma bênção abençoar os outros. É uma bênção salvar as pessoas. É uma bênção curar as pessoas. É uma bênção mais para nós do que para eles. Porque a alegria de cumprir o chamado do ministério que Deus te deu, e o poder passa por você. Ele não desce direto do céu, ele passa em você e alcança a pessoa. Quem quer viver isso? Quem quer viver? Quem quer viver o evangelho vivo? Quem vai pregar para as pessoas? Então eu quero que nesta noite você comece a dizer assim: Senhor Jesus, eu vou viver o teu milagre. Eu vou abençoar as pessoas. Eu vou pregar o evangelho. Senhor, envia vidas para mim. Envia vidas para que eu possa pregar. Dá-me oportunidade para falar de Jesus, para ganhar pessoa para o teu reino. Senhor, capacita-me, enche-me de poder, me traz força, vigor, faz-me ouvir a tua voz, para ganhar vidas para Jesus. Vamos orar em línguas. Começa a dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu estou cheio do poder de Deus. Obrigado porque eu sou um ganhador de almas. Obrigado porque eu ouço a tua voz.
Obrigado porque eu vou abençoar muitas vidas. Eu vou pregar o teu evangelho. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou libertar vidas. Eu vou salvar pessoas. Eu vou alcançar pessoas aonde jamais eu imaginei. Portas se abrirão, cadeias cairão na minha presença, grilhões serão quebrados pelo teu poder. Reveste-me, Senhor, com teu poder e usa-me a mim. Você vai viver dias de milagres do Senhor. Você vai viver o milagre do Senhor na sua vida. Você vai fazer coisas grandiosas e você próprio vai ficar surpreendido de ver o que Deus vai fazer com você quando você acordar e tiver o desejo genuíno de abençoar a vida dos outros. Aleluia. Você vê muita gente contar testemunhos, não vê? Você não vê muitos testemunhos, não vê muitas coisas sobrenaturais. Faça um propósito agora, que você não vai ver, você vai viver. Quem quer fazer um propósito com Deus assim? Deus vai selar um propósito com você essa noite. A maior bênção de ser cristão não é receber milagres de Deus, e sim ser usado por Deus para produzir milagres aos outros. Quem deseja, faça um propósito agora. Fala: Senhor, eu quero viver um milagre na minha vida. Eu quero ter testemunhos. Eu vou ter testemunhos para contar. Eu vou viver o teu poder e vou fazer a tua obra. Começa a orar em línguas. Chegou o seu momento, irmão. Hoje é o seu dia. A partir de hoje você vai viver milagres do Senhor. Você vai ter histórias para contar aos outros. Você terá testemunhos para contar às pessoas. Faça um propósito com Deus e você vai ganhar vidas. No nome de Jesus. Guarde esse dia, irmão. Depois você me conta. Aleluia. Tem alguém aqui pela primeira vez que nunca recebeu Jesus? Tem alguém aqui? Levante a mão, por favor. Glória a Deus. Então eu quero desejar um final de semana abençoado, próspero, feliz, que tudo vai dar certo, que você vai prosperar, você vai ser abençoado, vai ter um final de semana feliz com a presença do Senhor e vai ganhar uma vida para Jesus, no nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor.